Hoje vamos começar uma série de vídeos aqui no canal sobre fundações de concreto armado e nada melhor do que começar com as sapatas. Hoje eu preparei aqui para vocês uma aula explicando como a gente descobre a geometria da sapata, a altura, as dimensões de área da sapata e como dimensionar a sua armadura, tá? Então, vamos lá. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que a gente está quase batendo 100 inscritos, e eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse chegar nessa marca, beleza? Vamos lá então. Sapatas. As sapatas são uma fundação rasa, né, que tem por volta de 1,5 m, 2 metros de profundidade, e ela pode ter duas formas. Ela pode ser uma sapata isolada, que transmite a ação de um único pilar, que pode estar centrado ou excêntrico. Então aqui a gente tem o pilar, aqui a gente tem a sapata. E a gente também tem a sapata corrida, que é uma sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento. Hoje a gente vai falar sobre as sapatas isoladas, tá? Então vamos falar um pouco agora sobre as dimensões da sapata, começando pela altura. A gente tem duas alturas para avaliar. A gente tem a altura H e a altura H0. Vamos falar primeiro sobre a altura H. O H ele tem que ser maior do que 25 centímetros e tem que ser maior também do que 0,8 do comprimento de ancoragem das barras que vem do pilar. Porque pensa comigo, vai estar vindo aqui as barras e elas precisam ancorar em algum ponto. Então, a gente já prevê isso no dimensionamento da sapata. Você vai calcular esse comprimento básico de ancoragem, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, tá, sobre aderência e ancoragem, e você vai conseguir descobrir qual que é o valor mínimo para H. Agora, para o H0, ele também tem que respeitar um valor mínimo. Ele pode ser 20 centímetros, ou melhor, ele tem que ser maior do que H/3. Beleza? E aqui eu deixei um detalhe também, que a gente deixa um lastro de concreto de 5 centímetros de concreto magro embaixo da sapata. Por fim, a gente tem um ângulo também para respeitar, que é interessante que seja respeitado. Ele tem que ser menor que 30 graus. Esse aqui é o ângulo do talude natural do concreto fresco. Show de bola. Vamos para algumas considerações gerais aqui da nossa sapata. O centro de gravidade do pilar deve coincidir com o centro de aplicação da carga. Ou seja, o pilar, que nesse caso aqui, nesse exemplo, ele é quadrado, a carga tem que estar vindo no CG dele, beleza? E sobre a sapata, a menor dimensão em planta deve ser 60 centímetros. Então aqui nesse desenho a gente tem uma sapata de comprimento Azão e Bzão. As duas medidas têm que ser maior do que 60 centímetros, tá? Beleza. Além disso, nesse desenho, vocês estão vendo que eu estou pegando uma medida referente ao comprimento do pilar. Então esse quadrado aqui é o pilar, de comprimento AP e BP, e aí a distância da extremidade do pilar até a extremidade da sapata é dada por CA em uma direção e CB na outra direção. A gente vai chamar esses parâmetros de abas, tá? Então, aba A e aba B. O ideal é que a gente tenha essas abas iguais nas duas direções, que é o que eu vou abordar no vídeo de hoje. Se a gente vai considerar que o CA é igual ao CB, a gente tem uma relação das dimensões da sapata e o pilar, que vai ser A menos B é igual a base do pilar menos a altura do pilar, tá? Então essas dimensões aqui, elas têm que ser iguais, beleza? Ops, subi aqui sem querer. O que isso vai implicar? Que as armaduras, quando a gente for analisar da sapata, nas duas direções elas vão ser iguais ou muito parecidas, tá? Então é essa a consideração que a gente faz para poder ter um dimensionamento ideal das sapatas. As abas devem ser iguais, de preferência. Vamos falar da rigidez das sapatas, tá? A gente tem duas verificações que a gente pode fazer. A primeira é pela NBR 6118, que é a norma brasileira de concreto, e temos a SEB 70.
Primeiro vamos falar da NBR. Ela vai definir que a sapata vai ser rígida quando o Hzão, a altura maior aqui, for maior que A menos AP, ou seja, a dimensão da sapata menos a dimensão do pilar, dividido por 3. Se for maior essa relação, o H for maior que essa relação, a sapata pode ser considerada rígida. Se for menor, ela é considerada uma sapata flexível. Eu já vou explicar mais na frente o que é uma sapata rígida e uma sapata flexível. E precisa verificar nas duas direções. Não só na direção A, mas também na direção B. As duas têm que estar com essa relação validada para serem sapata rígida. Ok? Já pela SEB 70, ela usa uma outra abordagem, que é referente a esse ângulo beta aqui. O ângulo beta, ele vai ter uma tangente que vai ser igual ao Hzão dividido pela aba. Nesse caso aqui, a aba A. Então, a gente calcula essa tangente. E aí, se ela estiver nesse range aqui, se ela estiver entre 0,5 e 1,5, ela é uma sapata rígida. Se for menor que meio, ela é uma sapata flexível. E se ela for maior que 1,5, ela é considerada um bloco de fundação, que aí é uma outra abordagem de cálculo. Vamos seguir pela norma brasileira, ok? E aí vamos definir então o que é uma sapata rígida e uma sapata flexível. E já quero trazer para vocês que a gente tem preferência pelas sapatas rígidas, com alturas grandes, pois elas têm elas trabalham melhor para poder resistir aos esforços que vêm da estrutura. Numa sapata rígida, a gente vai ter flexão nas duas direções, ou seja, a gente vai precisar verificar o momento na direção A e na direção B, com uma tração uniforme distribuída nas larguras da sapata. Então, a tração vai ser uniforme nas duas direções, fica mais fácil da gente fazer o dimensionamento. Vai ter cortante nas duas direções. Sobre a cortante eu vou trazer em um vídeo futuro, tá? Hoje eu vou focar mais no dimensionamento à flexão, apresentando ruptura por compressão diagonal. E não vai haver punção na sapata rígida, pois a sapata ela fica dentro do cone de punção. Agora falando sobre a sapata flexível, elas são usadas para cargas pequenas e solos relativamente fracos, pois tem flexão nas duas direções e uma tração não uniforme. Então você percebe que aqui já tem um problema, porque se a tração não é uniforme, vai ter um lado que vai ser mais crítico nessa sapata, que vai precisar de mais armação, e isso pode gerar um pouco de problemas assim no dimensionamento, um pouco mais de confusão. E aí precisa verificar a punção na sapata flexível. Vamos fazer agora uma estimativa dos dimensionamentos da sapata. Então, para uma sapata isolada com carga centrada, que é o que a gente está trabalhando nesse vídeo, a área da sapata ela vai ser dada por 1,05 vezes a força característica que vem do pilar, então a carga que está vindo do pilar, centrada, dividido pela tensão do solo, que aí é fornecida pelo projetista de fundações. Ou então você pode usar 1.1 no numerador, aí vai da sua preferência. Para uma sapata com abas iguais, que é o que a gente está comentando desde o começo, né, que é o ideal, a gente tem aquela relação das dimensões da sapata com os pilares. A área da sapata, obviamente, é dada por A vezes B. E aí, fazendo uma mescla dessas duas relações, a gente chega numa fórmula para o lado B. E aí, se a gente obter o lado B através dessa fórmula, a gente pode substituir aqui, né? A gente tem a área da sapata, agora a gente tem o valor de B. A gente consegue descobrir qual que é o valor de A. E assim a gente consegue fazer a nossa dimensão da sapata. Lembrando que o ideal é que as dimensões da sapata sejam múltiplos de 5 centímetros. Então 10 não, porque é muito pequeno, mas 60 centímetros, 65, 70, evita usar medidas quebradas na largura da sapata. Além disso, que a gente viu, o H0, né, o Hzinho, ele tem que ser maior que 20 centímetros no H sobre 3, e o ângulo tem que ser menor que 30 graus nas duas direções. Show de bola, a gente já viu a parte da geometria da sapata, agora a gente vai falar sobre o dimensionamento da armadura de flexão nas duas direções. Os momentos fletores são calculados para cada direção
em relação a uma seção de referência, que eu vou chamar de S1A e S1B. Essa distância referência, essa seção referência, ela dista 0,15 vezes a dimensão do pilar normal, a seção da referência, e se encontra internamente ao pilar. Então, nesse primeiro desenho, eu acho que vai ficar um pouco claro. A gente tem aqui a dimensão AP do pilar, e aí a uma distância 0,15 dessa borda do pilar, a gente vai fazer a análise que a gente quer. Então, aqui vai ser o S1A. E aí a mesma coisa na direção B, tá? Olhando em planta, o que a gente tem é isso aqui, ó. Então, referente ao lado B, a gente tem esse 0,15 de BP. E aqui a gente tem o 0,15 de AP. É esse ponto que a gente vai fazer o nosso dimensionamento. Isso aí vem de estudos, de experimentos, e chegaram a esse ponto que é o ideal. Por ser uma sapata rígida, que é o que a gente está trabalhando, a gente pode considerar uma distribuição de tensões constante na base. Lembra a tração uniforme? A gente pode considerar, então, uma pressão uniforme na base do pilar. E, lógico, a gente vai analisar a uma distância chamada XA, que envolve aquele 0,15 da distância do pilar que eu comentei. Falando primeiro sobre a pressão do solo. A pressão do solo ela é dada por 1,05 vezes a carga do pilar, carga característica do pilar, dividido pela área da sapata. E lógico, esse valor tem que ser menor do que a tensão admissível do solo. Beleza, conseguimos esse valor da pressão. O XA ele é dado pela aba, que a gente está analisando, então nesse caso a aba A, mais o 0,15 da dimensão do pilar. Então, esse aqui é o nosso XA. Com esses valores, a gente faz o produto deles vezes a outra dimensão da sapata, que nesse caso é B. Com essa fórmula, a gente chega na reação nesse ponto da sapata. Então, a gente vai ter a força que está sendo aplicada realmente na sapata. E aí, para calcular o momento, a gente faz essa força vezes o XA dividido por 2. E assim a gente consegue o momento característico na sapata. E também faz a mesma coisa na outra dimensão. No lado B. Aí você vai obter o M1B. Beleza, descobriu os momentos que você precisa para calcular. Aí fica fácil, porque a área que você precisa de aço, por toda a dimensão da sapata, vai ser dado pelo momento vezes 1,4, né, para majorar, transformar de característico para momento de cálculo, dividido por 0,85, que vem das propriedades do concreto, vezes a altura útil D1. Eu não sei se eu mostrei essa altura útil, mas ela é toda essa altura aqui, tirando o cobrimento aqui embaixo. E esse cobrimento é por volta de 4 centímetros, 5 centímetros. Então a altura útil é tudo que sobrou, tirando o cobrimento. Então esse aqui é o D1. Vezes a tensão de escoamento do aço. E esse valor de área de aço tem que ser maior do que uma área mínima de aço. Para o lado A, essa área mínima de aço é dada por 0,1% vezes Bzão vezes H. Bzão é a outra dimensão, H é a altura total da sapata. E essa é a área total de aço por todo o comprimento da sapata, tá? Então você vai chegar em 10 centímetros quadrados, 15 centímetros quadrados, você tem que pegar toda essa área de aço e distribuir igualmente. Você tem que não colocar 15 centímetros de aço em toda essa. Você vai pegar toda essa área e vai dividir pela dimensão da sapata que você está analisando. Aí o espaçamento das barras vai de 10 a 20 centímetros, você escolhe esse intervalo de espaçamento, e o cobrimento que eu falei é de 4 centímetros pelo menos. E aí faz isso nas duas direções e assim você tem a armadura necessária para poder resistir à flexão na sapata. Ufa, é isso, espero que tenham gostado. Agora eu vou deixar um vídeo resolvendo um exercício para vocês com essa teoria que a gente aprendeu hoje, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e até mais.